Boas-vindas a esta análise detalhada sobre um dos temas mais clássicos e recorrentes da prova de matemática do Enem, a interpretação de gráficos cartesianos. O foco deste material é desmistificar de vez a habilidade C5H20. E olha, dominar essa habilidade passa muito longe de só decorar fórmulas, viu? É quase como adquirir uma visão de raio-x para ler as entrelinhas de qualquer questão. A ideia aqui é transformar regras que parecem super abstratas em uma ferramenta prática, clara e impossível de falhar. O objetivo é garantir que ninguém perca pontos de bobeira caindo em armadilhas matemáticas na hora da prova. Certo, vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro hoje é direto ao ponto e passa por 5 paradas. Primeiro, gráficos no cotidiano. 2, a bússola cartesiana. 3, um exemplo prático com um termostato químico. 4, um cenário de microeconomia. E 5, para fechar com chave de ouro, as principais dicas e armadilhas da prova. Bora lá? Seção 1. Gráficos no cotidiano. A matemática no mundo real. É muito comum a gente achar que a matemática é uma coisa distante, né? Só um monte de letras e números isolados na lousa. Mas a verdade é que esses conceitos estão totalmente ancorados no nosso dia a dia. Pensa na bateria do celular num dia agitado. O aparelho sai da tomada lá pelas 7 da manhã com 100% de carga. As horas vão passando, chegam mensagens, rolam os vídeos e a porcentagem despenca. Pois é, esse drama diário é um modelo matemático perfeito. Conforme o tempo avança, a carga diminui. E o que isso quer dizer? É o conceito puro de uma relação funcional de dependência, que a gente vê no papel como uma reta descendente. O nível de energia depende da passagem do tempo. Sacar essa relação nas coisas mais simples é o primeiríssimo passo para gabaritar qualquer gráfico complexo. Número 2. A bússola cartesiana. Navegando pelos eixos. Mas como isso funciona na teoria? O plano cartesiano às vezes assusta, parece uma grade cheia de regras. Mas na real, imagina que é só um cruzamento de ruas perfeitinho. A rua horizontal é o eixo X, das abscissas. A rua vertical é o eixo Y, das ordenadas. Bem naquela esquina imaginária, a gente tem a interseção cartesiana. É ali que os caminhos se cruzam e a mágica acontece. É brilhante porque permite mapear exatamente como uma coisa reage à outra. Tipo, cruzar o tempo na rua horizontal com a temperatura na rua vertical. O ponto de encontro no cruzamento é o que desenha o gráfico. Agora, um detalhe crucial que salva muita gente. O Enem divide tudo em competências, certo? A competência 5 é sobre modelos funcionais contínuos. O que é isso? É algo que não para, tipo um forno esquentando milissegundo a milissegundo, formando linhas contínuas. É bem diferente da competência 6, que lida com estatística e dados discretos. Dados discretos são como fotos de um momento, tipo o número de alunos numa sala, representados naqueles gráficos de barras. A nossa análise aqui é 100% focada na fluidez e nas linhas contínuas da competência 5. Entender essa fluidez é traduzir a vida real para o papel. Dá uma olhada nesses comportamentos clássicos. Uma reta ascendente não é só um risco para cima. É uma torneira enchendo um balde num ritmo constante, uma variação positiva. A reta descendente a gente já viu, é a bateria acabando. Um segmento horizontal. É o carro parado no semáforo. O tempo passa, mas a posição não muda. Variação nula. Já as parábolas, aquele formato de U, são o ápice do lucro de uma empresa ou uma aceleração. E a curva hiperbólica entra quando temos proporcionalidade inversa, tipo pisar fundo no acelerador para diminuir o tempo da viagem. Dominar isso é ter a chave mestra dos gráficos. Parte 3, exemplo 1. Nosso termostato químico e a desconstrução analítica. Chegou a hora de colocar a mão na massa com situações reais, padrão Enem. Imagina um laboratório de química com uma substância supersensível que precisa de um termostato rigoroso. O segredo para não surtar com gráficos assim é fatiar o problema. A gente divide a linha do tempo em pedaços claros. No minuto 0, liga a máquina. Aos 10 minutos acaba o aquecimento e dos 10 aos 20 minutos rola o resfriamento. É uma função que muda de marcha no meio do caminho. Para ler isso, a gente precisa de muito método. Passo 1. Olha o ponto de partida. Aqui tem uma pegadinha gigante. A temperatura não começa do zero lá na origem, porque o laboratório já tem uma temperatura ambiente, né? Então começa de um ponto mais alto no eixo vertical. Passo 2. Segue a reta subindo durante 10 minutos, que é o aquecimento. Passo 3. Lá do topo, a reta desce, marcando resfriamento até os 20 minutos. Fatiar a análise desse jeito blinda a gente contra qualquer erro bobo de leitura. 4. Exemplo 2. Microeconomia e o cruzamento de custos e receitas. Vamos para outro clássico absoluto das provas, vender produtos. A sobrevivência do negócio está toda nesses eixos. Pensa bem, a receita, que é o dinheiro entrando, cresce de forma constante a cada venda, então é uma linha reta perfeita.
Mas o custo de produção é uma parábola. Por quê? Porque produzir mais sempre parece bom até a hora em que a máquina sobrecarrega, tem que pagar a hora extra cara para equipe e o custo por unidade dispara para cima. Essa é a parábola. E o pulo do gato é que o ponto onde essas duas linhas malucas se cruzam é o tal do ponto de equilíbrio do mercado. Visualmente, a coisa toda se resolve assim. Primeiro, a gente acha a reta da receita subindo. Depois, localiza a parábola de custos curvando para cima. Onde elas colidem, batem de frente, é o ponto de equilíbrio. Ou seja, empatou, nem lucro, nem prejuízo. Mas o que a gente quer mesmo é achar o espaço onde a linha reta da receita consegue ficar acima da parábola de custos. Essa área mágica é a zona de lucro. Avaliar esse espaço não é só fazer continha. É bater o olho e ver se a empresa vai sobreviver ou quebrar. Parte 5. Dicas de ouro e armadilhas. Como superar os examinadores. Beleza, com a teoria afiada, a gente precisa falar de defesa pessoal matemática. Os elaboradores da prova têm truques favoritos, e o maior deles é o distrator mímico. A nossa mente adora ir pelo caminho mais fácil. Se o texto fala de uma bola de basquete sendo arremessada, o gráfico nas opções vai ter um formato de arco parabólico. A vontade imediata é achar que o gráfico é uma foto da bola voando. Não caia nessa. O gráfico é uma relação matemática invisível de altura e tempo, não uma fotografia do espaço. Outros tombos comuns são tentar forçar uma linha reta onde tem uma curva de vazão irregular ou esquecer que as coisas nem sempre começam no zero do eixo, como a gente viu lá no laboratório. Para anular essas pegadinhas, existem táticas de rascunho que são literalmente salva-vidas. A primeira é aquele esquema de fatiar o gráfico em intervalos pequenos. Isola a situação, olha um trecho de cada vez e o monstro vira um gatinho. A segunda tática é a prova real, o método de substituição das pontas. Bateu o desespero? Pega o último número do eixo do tempo, digamos 20 minutos, joga na fórmula da questão e vê se o resultado numérico bate com a altura do desenho. Se bater, pode marcar com toda a certeza que está certo. Tudo o que conversamos nos traz a esta regra, a regra de ouro absoluta. O impulso de todo mundo ao abrir a prova é ler aquele bloco gigante de texto primeiro. Tática máxima, não faça isso. A mesmíssima primeira ação tem que ser olhar fixamente para as palavras na ponta dos eixos. É volume contra tempo, é custo contra unidades. Saber disso em um piscar de olhos, antes de qualquer texto, configura o cérebro para a leitura certa e destrói qualquer chance de cair no distrator mímico. Para encerrar esta análise, fica a provocação. Sabendo que a prova tira tudo da realidade pura ao nosso redor, qual será o próximo fenômeno cotidiano a virar um gráfico nas questões? Será a água pingando irregular da torneira? O consumo do carro de aplicativo engarrafado no trânsito? A matemática está escondida nas entrelinhas de tudo, só esperando para ser desenhada nos eixos X e Y. Dominar isso não é só ganhar ponto em prova, é ganhar uma lente totalmente nova para ler o mundo. Excelentes estudos, pessoal, e até a próxima análise!